Jeremias Neto. Meu querido amigo Jeremias Neto, eu me chamo Maria, sou tua ouvinte de todos os dias e gostaria que você me identificasse apenas assim, Maria, moradora de um bairro popular e bastante conhecido, Jardim João 23. Estou escrevendo essa carta pois eu não consigo mais dormir e tomei uma decisão. Ou melhor, eu não sei se tomei essa decisão, mas eu acho que se eu não revelar, se eu não contar, eu não vou conseguir mais dormir. Por outro lado, se eu contar, eu acho que eu perco tudo que conquistei. Deu para você entender? Você já ouviu aquela expressão estar entre a cruz e a espada? Se eu contar, eu corro risco de perder o que eu conquistei. Se eu não contar, eu tenho medo de nunca mais dormir. Sabe, meu amigo, quando eu conheci o Mauro, eu era jovem, inexperiente, sonhadora. Eu tinha 20 anos. O Mauro, mais ou menos a mesma faixa de idade. Se não tivesse 20, não. Para ser bem certa, ele tinha 22. Ele é 2 anos mais velho que eu. Mas ele era assim, ele era na faculdade o homem mais paquerado que existia. Sabe, Jeremias, que na escola, ou local de trabalho, ou faculdade, ou numa reunião, ou no quarteirão, ou entre a vizinhança, sempre tem alguém que se destaca pelo charme, se destaca pela beleza, se destaca pela simpatia, se destaca por ser cheiroso, se destaca pelo sorriso. Naquela turma, isso há 25 anos atrás. Isso há 25 anos atrás. Eu estou falando, fazendo as contas, eu estou falando do ano de 1987. 1987. Eu me lembro desse ano porque eu havia me mudado aqui para São Paulo muito recentemente. Em 86 teve a Copa do México. Você se lembra disso, Jeremias? Eu ainda morava em Londrina. Saímos de Londrina 6 meses depois da Copa do Mundo. Não ganhamos aquela Copa. E aí viemos aqui para São Paulo, papai foi transferido, eu vim morar, fiz a minha transferência da faculdade e dei sequência à faculdade de administração de empresas aqui na cidade de São Paulo. Eu com 20 anos, recém-chegada, entro na faculdade, faço amizades, faço uma nova turma e no meio dessa turma quem eu conheço? O Mauro. Mas o Mauro, eu vou repetir, o Mauro não era um homem comum. O Mauro não era um jovem comum. O Mauro não era um jovem qualquer. O Mauro não era um jovem a mais naquela faculdade, não. Ele era, Jeremias, o partidão. Dá para você entender essa expressão? O partidão. Mas quando que ele ia olhar para mim? Embora de vez em quando, no final da aula, ou quando eu estava saindo e a minha mãe passava para me pegar, ou eu ia embora de metrô, ele olhava para mim assim, oi, tudo bem? Até mais, até logo, tchau. E eu via aquelas meninas, era uma faculdade muito bem frequentada, e eu via aquelas meninas todas lindas, ricas, e elas tinham muito mais chances do que eu. Eu até fiquei sabendo que naquela época ele tinha um caso com uma menina. Dentro da sala de aula tinha uma moça, ela era filha de um industrial.
Poxa, ela tinha todas as chances do mundo. Ela o presenteava com coisas caríssimas e também era bonita e também era envolvente. Que chance que eu tinha? Não, eu era uma garota dentro da normalidade. Eu era uma garota normal. Mas eu me apaixonei. Eu me apaixonei. Eu não era mais criança. Eu não tinha mais... Eu não tinha mais 15 anos, embora não esteja distante de 20, mas eu já era uma moça, eu já era uma mulher, eu já sabia o que queria, eu já sabia discernir o bem e o mal, eu já sabia o que era certo, o que era errado, eu já tinha a minha formação de caráter completa, eu já sabia com quem eu andava, mas durante um ano eu nutri, eu cultivei dentro de mim essa paixão, esse amor platônico por esse homem chamado Mauro. Até que um dia, Jeremias, eu tive coragem. Um dia eu tive coragem de chegar no Mauro. Eu me lembro, e isso depois de um ano, tá? Isso depois de um ano, eu me lembro, a gente estava tendo aula, era época assim, fim de ano. Haviam poucas aulas e poucas matérias a serem fechadas e concluídas. E a gente estava tomando um refrigerante. Coincidentemente ele sentou na mesma mesa que eu, na lanchonete da faculdade. E aquele dia eu aproveitei. Mauro, olha, eu tenho uma coisa. Eu tenho uma coisa para te falar. O que foi, Maria? É alguma dúvida? Não. Pelo contrário, não é uma dúvida, é uma certeza. O que foi? Eu tô apaixonada por você. Eu tô completamente apaixonada por você. Desculpe a invasão, a intromissão, mas já faz um ano que eu te olho, e você nunca deu a mínima pra mim, mas hoje eu criei coragem, e você não sabe, levou um ano. Levei um ano pra criar coragem e contar isso pra você. Eu acho que eu te amo. E aí Jeremias, ele ficou me olhando assim na mesa, como quem tá analisando a pessoa. E eu ali, as minhas pernas tremiam, as minhas mãos tremiam. Coloquei as minhas mãos debaixo da mesa para que ele não percebesse o meu nervosismo. Mas eu achei que era até difícil, porque os meus lábios tremiam. E então eu fiquei ali, assim, aguardando uma resposta. E ele vira para mim e diz: olha, Maria, eu respeito muito, né, os teus sentimentos. Você já percebeu que eu não sou um cara de brincar com os sentimentos de ninguém. E também não sou o garanhão da turma, você sabe disso, mas eu não gosto de você. Aliás, eu acho que eu não tenho nada a ver com você. Você sabe que eu tenho um caso com a Michele. Desculpe te jogar assim um balde de água fria, mas eu vou repetir, eu respeito os teus sentimentos, jamais vou dizer isso a alguém, mas eu não posso lhe dar esperança. Nossa, Jeremias, aquilo foi como uma pancada, sabe? Aquilo foi como um tapa na cara, assim, porque na sequência ele pegou a apostila, uma caneta, tal, disfarçou, levantou, disse que tinha mais uma aula e eu fiquei ali. Eu fiquei ali naquela mesa de lanchonete, assim, meu Deus, que papel de ridícula que eu fiz, que coisa horrorosa, que eu fiz, meu Deus, que eu fiz? O que eu fui fazer, sabe? Eu fiquei assim, me questionando. Eu abri o meu coração, mas ele foi tão frio.
tão direto, sabe? Olha, não posso lhe dar esperança, mas nem por educação ou gentileza. E aquilo me feriu demais. Me feriu tanto que, a partir daquele dia, conquistar aquele homem, para mim, se transformou num desafio. Jeremias, você não sabe o que uma mulher ferida é capaz de fazer. Talvez esse tenha sido o meu maior erro. Vou repetir, assumo o meu erro. Mas você não imagina, as tuas ouvintes que agora te acompanham, principalmente as mulheres, elas sabem do que eu estou falando. Você, Jeremias, é homem. Os homens não imaginam o que uma mulher ferida é capaz de fazer. Eu morava num condomínio próximo da faculdade, e esse condomínio onde eu morava era um lugar legal, um lugar bacana, até porque a empresa que havia contratado o meu pai era quem pagava o aluguel do apartamento, e o meu pai, por ser um bom funcionário e um funcionário de uma determinada posição, não que fosse um famoso executivo, nada disso, mas por ocupar um cargo importante, a empresa pagava o aluguel do apartamento. E o aluguel do apartamento, Jeremias, era pago por essa empresa e nós vivíamos muito bem, obrigado. Papai tinha um carro do ano. Na época, não sei se você se lembra do Escort XR3, só para você se localizar no tempo. Papai, ele veio para São Paulo e a empresa deu para ele de presente um Escort XR3. Nossa, é tudo. E naquele condomínio eu fiz muitas amizades. Naquele condomínio eu conheci muitas pessoas. Naquele condomínio eu conheci muita gente. Porque eu também sempre fui muito comunicativa, extrovertida. E no meio de toda aquela gente, eu conheci uma senhora. É aí que a minha vida começa a mudar. O rumo das coisas começam a mudar aí. Dona Berta. O nome dessa senhora, vou repetir, Dona Berta. Os mais precipitados do condomínio diziam: Jeremias, agora, a partir de agora, eu vou usar uma linguagem bastante popular para que as pessoas que estejam te ouvindo possam entender o meu raciocínio e compreenderem exatamente o que foi que aconteceu e porque hoje eu estou lhe escrevendo. Os mais afoitos do condomínio diziam que Dona Berta era macumbeira. Macumbeira. Sinceramente, até aquele ponto, nem eu, nem ninguém da minha família tinha envolvimento ou laços com nenhum tipo de religião. Fosse ela católica, evangélica, que na época era muito pequena ainda o número de evangélicos no Brasil, nem espírita. A gente era um pouco de tudo. Sabe quando você é um pouco de tudo, Jeremias? Era um pouco católico, um pouco espírita, com um pouco evangélico, com um pouco não sei o que, com um pouco devoto não sei do que. Tinha uma mistureada lá em casa. Então não tínhamos uma religião definida. Mas um dia a Dona Berta, essa vizinha, me viu chorando no terraço do prédio, no playground. Foi exatamente no dia em que eu tomei o fora do Mauro. E Dona Berta, com um ar misterioso, era uma senhora que usava um lenço na cabeça. Ela usava um lenço vermelho, muito típico dela. Ela sempre estava de lenço. E roupas assim, comuns. Mas usava muito assim, muitas pulseiras e anéis e joias e um lenço na cabeça. Então ela me viu, ela já me conhecia do condomínio. Mas assim, aquela coisa de se cruzar no condomínio, de se encontrar em reunião de condôminos. E ela perguntou: Maria, o que foi? E eu contei a história para ela.
Eu contei exatamente o que tinha acontecido, o que estava acontecendo. E ela ficou me ouvindo. Ela ficou me ouvindo. Foi quando ela me apresentou a solução para o meu problema. Então você imagina. Eu quero que você, Jeremias, e os seus ouvintes, por favor, antes de me condenarem, antes de chegarem a qualquer conclusão, entenda as circunstâncias da minha história. Eu tinha 20 anos, eu havia levado um fora, eu estava apaixonada, e de repente eu encontro uma senhora no condomínio onde eu morava, e essa senhora diz assim para mim: eu posso resolver o teu problema. Quando ela falou assim para mim, eu posso resolver o teu problema, isso soou como... Isso foi música para os meus ouvidos. Eu posso resolver o teu problema. Isso soou como música para os meus ouvidos. E ela, Jeremias, me disse o seguinte: ela era uma espécie, e aqui eu vou usar um termo que eu não sei se é correto, tá? Mas eu vou usar. Ela era uma espécie de espiritualista ou sei lá o quê. Ela disse que precisava de um determinado valor em dinheiro. Suponhamos que no dia de hoje, ela precisasse de 10 mil reais. E precisava também de uma peça de roupa do Mauro. Porque isso seria o suficiente para que ela fizesse com que o Mauro se casasse comigo. Preste atenção. Ela precisava de 10 mil reais, estou colocando no dinheiro de hoje, e de uma peça de roupa do Mauro. Qualquer peça. O resto era com ela. Só que tinha um porém. Mas o porém ela me contaria depois. O porém ela me contaria depois. Bem, Jeremias, eu fiquei 15 dias remoendo isso. Depois daquele... Repito, você não sabe do que uma mulher ferida é capaz. Eu fiquei remoendo aquilo, fiquei remoendo. Mas depois de 15 dias, Jeremias, eu consegui os 10 mil reais. Eu fiz um empréstimo com uma tia e parte no banco. E parte, algumas economias que eu tinha. E a peça de roupa que eu consegui do Mauro foi fácil. Ele esqueceu um moletom na faculdade, porque era época de festas de fim de ano, e ele havia esquecido um moletom na faculdade. Quando eu vi que o moletom era dele, o que eu fiz? Eu escondi na minha bolsa. Pronto, eu consegui os 10 mil reais que Dona Berta me pediu, mais o moletom. Entreguei na mão dela. Olha do que eu fui capaz de fazer. Hoje eu sei a estupidez que cometi, mas olha do que eu fui capaz de fazer. Estupidez! Hoje eu sei, estupidez, mas olha do que eu fui capaz de fazer. Feito o tal trabalho, Dona Berta vem me fazer a seguinte observação: Maria, o que eu tinha que fazer eu já fiz. Só que tem um detalhe. Tem um detalhe nisso tudo. Esse homem chamado Mauro, ele vai se apaixonar por você. Ele vai namorar com você.
ele vai ficar noivo. Vocês vão se casar. Vocês terão 2 filhos. Só tem um detalhe que eu preciso te dizer. Eu preciso ser honesta com você. O que foi, dona Berta? Eu cumpri o que a senhora me pediu, eu sei. Mas agora eu vou cumprir a minha parte. O teu casamento com ele, a tua união com ele vai durar 25 anos. Preste atenção, Maria. Você o terá por 25 anos. Eu disse 25 anos. Será o tempo que você ficará ao lado dele. E direi mais. Você vai saber, quando você estiver prestes a perdê-lo, o sinal de que isso se aproxima é que você vai ter uma terceira gravidez, mas você vai perder o filho no 2º mês de gestação. Quando isso acontecer daqui a 25 anos, você pode contar nos dedos os dias que faltam. Você vai engravidar e você vai perder um filho no 2º mês de gestação. Quando isso acontecer, é o sinal de que está próximo o fim do teu casamento. Jeremias Neto e ouvintes. Não sei o que ela fez. Eu não sei o que Dona Berta fez. Mas de fato, quando partimos para o próximo ano da faculdade, o Mauro se apaixonou por mim. Começamos a namorar. Noivamos. Nos casamos. Montamos a nossa casa. Tivemos 2 filhos. Um casal de filhos. Em fevereiro do ano que vem, vai completar 25 anos que nós estamos juntos. Posso ser honesta? Eu já havia me esquecido do que eu tinha feito. Mas uma coisa me fez lembrar. Há coisa de 15 dias, eu descobri que estava grávida. E 2 dias depois eu tive um aborto espontâneo. Quando eu descobri a gravidez e tive 2 dias depois o aborto espontâneo, o passado, o trato, o pacto, ou sei lá como queira chamar, voltou à minha mente. Tudo aconteceu como aquela bruxa falou. Ah, detalhe, Jeremias, a Dona Berta morreu 2 anos depois desse acontecimento. Isso há muitos anos atrás. Eu ainda morava no condomínio quando ela faleceu, vítima de um infarto fulminante. Foi encontrada morta no banheiro de casa. 2 anos depois do tal trabalho que ela fez. Eu havia me esquecido. Jeremias, eu construí uma família. Os meus 2 filhos estão na faculdade e são maravilhosos.
Os meus 2 filhos estão na faculdade e são maravilhosos. O meu marido me ama, a minha casa é bonita, é tudo perfeito, é tudo maravilhoso. Mas a gravidez e a perda do bebê 2 dias depois me fez voltar tudo à mente. O tempo está se esgotando. Eu não sei o que eu faço. Eu vou ser muito honesta com você. Eu passei a frequentar uma igreja evangélica desde então. Eu um dia estava assistindo televisão e vi um determinado pastor falando na TV e eu passei a frequentar. Mas não vou dizer aqui, Jeremias, o nome dessa igreja, que igreja é essa, não. Mas eu tenho compreendido a besteira que eu fiz na vida. Eu tenho entendido a besteira que eu fiz na vida e eu preciso consertar isso. Só tenho uma dúvida, que aí eu gostaria de ouvir as opiniões dos ouvintes. Devo eu contar para o meu marido o que eu fui capaz de fazer para tê-lo ao meu lado? Devo eu contar para o meu marido tudo o que eu vivi para tê-lo ao meu lado? Eu vou liberar o telefone. Alô, boa tarde. Boa tarde, Jeremias. Boa tarde, quem fala? Diná, querido. Diná, e aí, o que você faria se no lugar dela estivesse? A gente está no lugar, é uma coisa, a gente está de fora, a gente vê por outra ótica. Ela não deve contar para o marido, ela já sofreu muito esse tempo, ela deve dobrar esses 2 joelhos dela com força, tacar no chão, usar a língua dela e confessar que todo o joelho se dobrará e a língua confessar que só Jesus Cristo é Deus e tem poder. A bruxa é aberta para o diabo, não é aberta para Deus. A maldição do demônio que pairou na cabeça dessa menina inocente. Bota seu joelho no chão. Não tenha medo de separação. Faça uma baita de uma festa de bodas de prata. Me convida para ir comer doce. E eu desejo tudo de bom, minha filha. Não conta para o marido, coitado. Ele vai ficar pirado, vai achar que foi traído e enganado. Você fica no seu amor com ele. Falou, Gerê? Olha aí. Objetividade, gostei. O que você faria se no lugar da Maria você estivesse? Helena, Helena, eu gostaria de dar opinião no caso da moça. Ô Helena, estamos no ar, ao vivo, pois não? Então, é o caso da moça que contratou uma mãe de santo para fazer trabalho, não foi? Exatamente. Então, eu acho assim, que ela deveria contar pro marido. E assim, como ela está indo para a igreja, eu creio que ela já aceitou a Deus, ela já se converteu. Então assim, o perdão de Deus ela já tem. Vamos dizer, ela fez isso. Foi falado que na verdade, daqui para frente já seria destruído. Independente disso, ela chega e conta antes pro marido. Então você contaria pro marido? Contaria, já passou muito tempo, já aconteceu um monte de coisa, 25 anos, é uma vida junto, É uma né? vida, é uma vida, é Apesar uma de longa ser uma coisa vida. muito errada, muito. A Diná não contaria, a Helena contaria. Alô, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, quem fala? A Leonice. Leonice. E aí, Então, Leonice, eu tava você ouvindo o caso contaria ou não contaria? Não contaria. Não contaria porque, assim, ela não está mentindo, ela está omitindo, né? Deus já perdoou ela, lógico. Ela tem que confessar para Deus. Deus vai perdoar, como já perdoou. Agora o marido dela, se souber, ele vai ter uma outra ação. Ele não vai compreender.
Então ele não está sendo enganado, porque assim, ele não sabe de nada, né? Então ela guarda para ela, confessa para Deus e continua vivendo a vida. E não adianta, e a cabeça comanda o corpo. Ela não tem que pensar que o que a mulher falou que vai acontecer. Se ela pôr isso em mente, vai acontecer mesmo. Quer dizer que você você... em Deus e não acreditar que as coisas vai dar errado. Você não contaria? Nunca, jamais. Não contaria? Não, isso aí ela guarda com ela e Deus, pronto. Ela confessa para Deus, pede perdão a Deus, ela se arrependendo de coração é o suficiente. Se a família dela está toda erguida, por que ela vai destruir? Mexer no que está dando certo. Tá certo. Obrigado pela tua opinião, eu agradeço. E muita gente liga. São as histórias, e que história, hein? Aqui, no programa Jeremias Neto, que história. Jeremias Neto.